Muito bem, meus amigos, minhas amigas, neste módulo nós avançaremos no estudo do regime próprio de previdência e vamos falar das aposentadorias do regime próprio de previdência social, ok? Serão vários tópicos, um tópico para cada tipo de aposentadoria e vamos que vamos, vem comigo para a tela, vamos começar. Falaremos então, dentro do regime próprio de previdência, falaremos das aposentadorias no regime próprio de previdência. Antes de adentrarmos a cada uma das aposentadorias, vamos começar pela regra geral, que é a regra prevista aqui na Constituição Federal de 88, artigo 40 e parágrafo 1º. Olha só, o parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, ele traz algumas informações gerais sobre as aposentadorias do regime próprio de previdência social. E dentre elas, eu cito para vocês o seguinte, o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado. O que será que o parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal traz para a gente? Olha só, ele traz para a gente que o servidor abrangido pelo regime próprio será aposentado, primeiro, por incapacidade permanente. E, segundo, compulsoriamente. E terceiro, temos a aposentadoria voluntária, né, que tem as idades aqui, que nós já vamos ver na sequência. Pois bem, vamos começar pela aposentadoria por incapacidade permanente. Que aposentadoria é essa? Ora, essa aposentadoria por incapacidade permanente, como o próprio nome diz, é aquela aposentadoria que ocorre é devida quando o segurado está incapacitado permanentemente para o trabalho. No caso em que estiver investido, né, no cargo em que estiver investido, então ele vai se aposentar por incapacidade permanente naquele cargo em que ele estava investido quando da sua incapacidade permanente, né? E esse benefício é devido quando ele for insuscetível de reabilitação, ou seja, não for aí passível, sujeito à reabilitação que lhe garanta a capacidade, o retorno à capacidade para o trabalho, em hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas. Por que o aposentado por incapacidade permanente vai realizar avaliações periódicas? Para que se possa verificar a continuidade, das condições que ensejaram a concessão desta aposentadoria por incapacidade permanente, na forma da lei do respectivo ente federativo. Veja, nós não estamos estudando agora a aposentadoria por incapacidade permanente. Nós temos um módulo todo dedicado a esta aposentadoria. O que eu estou mostrando para vocês é apenas apresentando as aposentadorias nos termos do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal. Eu apenas vou citá-las aqui e depois nós vamos entrar em cada uma delas no mínimo detalhe dentro dos seus respectivos módulos, ok? Então, continuando aqui, eu vou citar mais uma para vocês. Temos a aposentadoria compulsória. O que a Constituição Federal fala sobre a aposentadoria compulsória? Fala que o segurado, o servidor, né, vinculado pelo regime próprio de previdência, será aposentado compulsoriamente, ou seja, queira ele ou não, ele vai ser aposentado, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. No caso de aposentadoria compulsória, os proventos dele serão calculados proporcionalmente ao seu tempo de contribuição. E olha que interessante, a Constituição diz que a aposentadoria compulsória pode se dar aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. E olha que interessante, a Constituição não definiu qual a idade da aposentadoria compulsória. A Constituição apenas disse, pode se aposentar compulsoriamente aos 70 ou aos 75 anos, nos termos de lei complementar. E a lei complementar é a Lei Complementar 152 de 2015, que estabeleceu a aposentadoria compulsória para os servidores públicos vinculados ao regime próprio aos 75 anos de idade. Ou seja, a Constituição diz, olha, pode ser aos 70 ou aos 75, nos termos da lei complementar. Pois bem, a lei complementar veio e estabeleceu 75 anos, tá bom? Então a Constituição, ela permitiu uma outra nos termos da lei complementar. E a lei complementar, dentro dessa possibilidade de decidiu que a aposentadoria compulsória se dará aos 75 anos. Está aqui, ok? A aposentadoria compulsória aos 70 ou 75, diz a Constituição. Mas a Lei Complementar 152 de 2015
definiu 75 anos de idade. Vamos estudar ela no momento oportuno. Nós vamos detalhar essa aposentadoria compulsória, inclusive falando dessa lei complementar aqui em detalhes. E qual que é a terceira aposentadoria? É aquela aposentadoria chamada de aposentadoria voluntária, que no âmbito federal, no âmbito da União, né, a aposentadoria voluntária se dará quando a mulher tiver 62 anos de idade, né? E no caso do homem, 65 anos de idade. Opa, vou por aqui, ó. Homem, 65 anos de idade. Vou passar pelo meio aqui para ficar melhor, ó. Ok? Muito bem. Isso no âmbito federal, tá? No âmbito federal, ó, servidor público federal. No âmbito federal, regime próprio de previdência da União. Homem se aposenta com 65 anos de idade. No meu caso, como servidor público federal, a minha aposentadoria voluntária vai ocorrer após a reforma da Previdência, né? Dancei, porque antes da reforma da Previdência, pela regra antiga, eu iria me aposentar com 57 anos e meio de idade. Por quê? Porque como eu comecei a trabalhar cedo, eu teria muitas contribuições, e aí a cada ano de contribuição excedente, reduziria um ano na idade e tal. Enfim, eu iria me aposentar com 57 anos e meio. Após a reforma da Previdência, rodei. Vou me aposentar com 65 anos de idade lá na Receita Federal. Ok? Pois bem, homem 65 anos de idade, mulher 62 anos de idade. Olha aqui na tela, ó, 62 anos para a mulher, 65 anos de idade para o homem, na União, ok? E no caso dos estados DF, que é o Distrito Federal, e municípios, aí, pessoal, a idade mínima será estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, sempre observado tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Veja, a aposentadoria voluntária, que no caso aqui é 65 anos para homem, 62 para as mulheres, não basta completar a idade. Tem que completar a idade, tempo de contribuição, tudo isso nós vamos aprender em detalhes. O que eu quero trazer para vocês nessa parte introdutória é apenas o que está na Constituição. Temos a aposentadoria por incapacidade permanente, temos a aposentadoria compulsória e esta voluntária, que na União é os 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, além do tempo de contribuição previsto na respectiva lei, ok? Estado, DF, municípios vão ter que criar esta regra nas suas constituições estaduais ou leis orgânicas municipais, então cumpri-la de acordo com os seus critérios estabelecidos. Feita esta rápida, né, e preliminar informação sobre o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, no próximo tópico a gente começa a analisar cada uma dessas aposentadorias no mínimo detalhe. Então nos encontramos no próximo tópico. Até já.